Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem, doutor? Tudo bom, até que foi fácil de entrar. Foi tranquilo, né? É isso aí, que bom. Hoje eu até recebi a visita de um técnico aqui da operadora, porque eu tô tendo muito problema em algumas horas do dia. Já até me falaram que aqui tem um problema de transmissão da internet, mas vamos ver se algumas trocas de cabo, algumas coisas que ele fez, se não vai atrapalhar a nossa live. É, beleza, eu também tenho em casa também, eu tô em casa, né? Vamos ver. Cada hora Deixa eles dão uma desculpa, mas eu fato que de vez em quando a gente fica na mão, né? Exatamente. Você tá com algum retorno, algum lugar onde está transmitindo essa live? Não, Tá fazendo um por quê? pequeno eco. Ah, é? Eu vou dar uma olhadinha então aqui. Só Deixa um eu te minuto. perguntar. Se tiver. Só se eu pôr um fone de ouvido, né? Boa. Boa pedida. Acho que eu vou ter que ir atrás de um. Pode ir tranquilo. Então tá bom, já volto Pera aí. aí. Pessoal que estiver entrando, não se assustem, não. O doutor Leopoldo foi buscar um fone de ouvido. Tudo ao vivo é isso aí. É, Vamos ver. exatamente. Se na TV já é complicado. Vamos lá. Ó, agora tô ouvindo eco nenhum. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Agora você tá me ouvindo? Sim, sim. Tô te Beleza. ouvindo legal. Então é o sistema de captação do meu microfone de celular. Ah, pode ser. Mas que agora não tô ouvindo com nenhum eco, não. Que ótimo. O Leopoldo, então é o seguinte, essas lives aqui, muito mais do que o próprio ao vivo, a experiência que eu estou fazendo é depois deixar esses vídeos, né, disponíveis para as pessoas poderem consultar os mais diferentes temas que eu vou fazer. Mais para frente, vou, para facilitar para as pessoas, vou fazer como aqueles podcasts estão fazendo agora no YouTube, separar por Hum. cortes, né? Vou divulgar pequenos vídeos com as respostas, né? Porque aqui nós vamos ter uma conversa que pode durar até 1 hora ou mais, né? Para depois é bom que todo mundo gosta de ter uma comodidade, né? De ter ali fácil, de ter simples mais mastigado, né? E com certeza a gente vai abordar alguns temas aqui que são muito úteis, né? Deixar claro para todas as pessoas e para o próprio doutor Leopoldo, nós não vamos fazer aqui consulta, né? Nós não vamos consultar ninguém, até porque isso é um negócio muito sério, é muito bom que haja sempre uma procura por um médico, uma procura por um especialista adequado, né? Uma conversa, uma anamnese, que é outro. Anamnese, aliás, um termo que eu vou depois pedir para o doutor contar um pouco, explicar melhor para a gente. Mas a minha ideia, viu, doutor, quando eu tive essa necessidade de te chamar para conversa aqui nessa live, é espairecer um pouco e num ponto central de muita que eu
que eu identifiquei ali depois de conversar com muitos médicos diferentes no Brasil inteiro. Eu conversei com médicos de quase todos os estados do Brasil durante essa pandemia, por virtude do Jornal da Clube. Conversei com médicos de todas as especialidades, gente que foi para o front mesmo ali de batalha, que foi para beira de leito durante essa pandemia, intensivistas, enfim, gente que entrou com trabalhos, com projetos voluntários, gente que foi para pesquisa propriamente dita. E teve uma questão que me saltou muito aos olhos, doutor. Como as comorbidades ditaram o ritmo da coisa, da pandemia. E aí, a questão de comorbidade me fez pensar, conversando com esses médicos, em como a gente trata a saúde, ou em como a gente tratou a saúde até aqui, né? Até entrar numa pandemia. E o grande barato é que a maioria de nós não cuida da saúde. Então, o maior desastre que eu vi acontecer na minha ótica, no meu jeito de enxergar, com essa pandemia em termos de doença, é que ela fez a farra, ela fez a festa em pessoas que estavam debilitadas, que estavam ali sem defesas, né, com o sistema imunológico debilitado, que estavam com as suas comorbidades fora de cuidado, então pessoas que ali já não tinham controle da sua diabetes, da sua hipertensão, do seu problema respiratório, pulmonar, enfim. Não vou... Então me deu a impressão de que essa pandemia mostrou bastante a fragilidade, tanto do nosso sistema de saúde, que pela conversa que eu tenho com muitos médicos, ele é falho, ele já falha na estratégia, né? Porque a gente foca muito em urgência e emergência e pouco na saúde de base, saúde preventiva, né? E saúde de verdade é prevenção, né? Sobretudo. E nosso, particular, porque nós temos uma relação, nós, enquanto pessoas, temos uma relação muito ruim com médicos, com a saúde, com a nossa própria saúde, né? Nós, às vezes, buscamos errado, às vezes somos hipocondríacos de uma maneira errada, nos automedicamos com uma facilidade muito grande, enfim. Mas aí eu queria, hoje, fazer essa investigação nesse bate-papo informal contigo. Então, assim, para a gente, começo de conversa, né? Para quem não te segue, para quem vai te conhecer, você pode me fazer o favor de se apresentar, doutor Leopoldo? Claro. Bem, meu nome é Leopoldo Daré, eu sou médico endocrinologista, tenho uma clínica familiar, que chama Clínica Daré, em Ribeirão Preto, junto com minha esposa e minha cunhada, que são dentistas, e meu irmão gêmeo, que é o Marcelo Daré, que é reumatologista. Aí quem acompanha pelo Instagram talvez tenha um outro perfil desse meu irmão, que é gêmeo, que às vezes o pessoal confunde muito, porque ele é também artista plástico. Como endocrinologista, né, eu também tive um período de trabalho, eu fiz um mestrado na área de clínica médica, especialização em doença tiroidiana, e também uma atividade de colaboração no departamento de clínica médica, numa disciplina de ensino de pedagogia para médicos, né? Essa foi minha atividade acadêmica, mas há mais de 10 anos aí eu só estou na clínica. Durante alguns anos eu dei aula na UNAERP, no curso de medicina, foram 3 anos só, e aí de vez em quando eu encontro os colegas médicos e falam, eu tive aula com você, eu falo, nossa senhora, hein? Não é à toa que eu estou com o cabelo branco. Esse é um termômetro que às vezes a gente não quer se deparar, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, então, para a gente dar um ponto de partida, vamos falar sobre comorbidades, né? A gente escutou, teve gente que nunca tinha ouvido falar da palavra e, de repente,
passou a ouvir falar muito sobre comorbidades por conta da pandemia, né? Então, as mais comuns que as pessoas ouviram nesse tempo foram justamente algumas que eu citei, né? Diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, problemas pulmonares, né? Enfim. Mas explica pra gente um pouco mais do que são as comorbidades e como a gente chega nesse ponto. Como a gente adquire comorbidades. É assim, ó, comorbidades é quando a gente quer dizer que existe, a pessoa tem uma doença, mas ela está sofrendo agora de uma outra. Então, vou dar o exemplo do Covid. Ó. Então, uma pessoa está com Covid. Então, ela é uma doença causada por um vírus, que vai causar uma doença inflamatória, infecciosa, que acomete o corpo inteiro, principalmente o pulmão. Tá? Essa é a doença. O pessoal pode sarar rapidamente poucos dias, ou pode durar muito tempo, pode levar uma insuficiência respiratória, ter que entubar, essa história da doença. Então, essa doença chama-se Covid-19. Aí, para essa doença Covid-19, existem algumas situações de doença que a pessoa já tenha que pode prejudicar a evolução da doença, tornar ela mais grave. Então, por isso que é né? Participação. Está coparticipando, igual o cooperado, né? Então, ele está coparticipando da doença, mas não é a doença de base que eu estou tratando. Então, o cara está internado na UTI por causa da Covid, não por causa do diabetes. Mas o diabetes que ele já tem está atrapalhando a melhora da Covid. Então, é uma comorbidade. Ela colabora para que a outra doença seja mais grave. Quando o paciente vai, por exemplo, no meu consultório de endocrinologia e vai tratar comigo de diabetes, e ele é obeso, a obesidade é uma comorbidade pro diabetes, porque o diabetes é uma doença que não controla bem o metabolismo energético, então tem problema com o famoso açúcar, mas também com triglicérides, ácido úrico. E a obesidade dele faz com que essa diabetes seja mais grave. Então a obesidade passa a ser uma comorbidade, né? E não é a morbidade em si. Então é uma terminologia médica para dizer que aquela doença que o cara tem não é a principal que eu estou tratando, mas ela colabora para que aquela doença fique ruim. Então, dependendo do que eu estou falando, a lista de comorbidades vai mudando. Então, por exemplo, no Covid, ficou famoso como comorbidade, por quê? Porque vou observar que os pacientes que tinham alguns tipos de doença tinham a evolução mais desagradável e morriam mais. Então, começa a listar, olha, a porcentagem dos que têm diabetes e morrem é um número tal, vamos falar assim, 20%. Tá, mas os pacientes diabéticos não são 20% das pessoas nessa faixa etária que estão morrendo. Então, na hora que ele é diabético, adquire o Covid, ele tem uma chance maior de desenvolver formas graves da doença. Então, essa doença é uma comorbidade. Então, é assim que vai identificando as comorbidades para cada tipo de doença, que são diferentes, né? Perfeito. E aí, um outro ponto para a gente ajudar aí as pessoas a ir iniciando e entendendo melhor essa nossa conversa. Sistema imunológico, né? As defesas do nosso próprio organismo. Como que a gente explica isso, principalmente atrelado a esse momento de pandemia em que a gente escutou muito sobre as defesas do nosso organismo? Como é que a gente explica para as pessoas sobre o sistema imunológico? E, inclusive, depois, como enfraquecê-lo e como fortalecê-lo. O Felipe, só completar, que eu acho que é um conceito importante de comorbidade. A comorbidade, ela acaba sendo uma doença crônica, prolongada, né? Que, por exemplo, como o Covid dura 15 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, não dá tempo para ela ser comorbidade de uma outra doença. Então, as doenças que duram anos, diabetes, hipertensão, colesterol alto, doença crônica pulmonar, elas duram anos, então vai surgindo outras doenças na nossa vida que duram menos tempo, que vão ser as comorbidades, né? Aí do sistema imunológico, eu acho que é bem interessante essa pergunta, porque muitas vezes tem uma grande confusão sobre o sistema imunológico. Algumas frases, por exemplo, vamos aumentar, vamos potencializar nosso sistema imunológico, ele está fraco. Do ponto de vista de algumas doenças médicas, não é exatamente isso que a gente quer. Então, o que é o sistema imunológico?
Primeiro, ele foi dado esse nome porque se percebia que era um conjunto de células que nós temos que ataca os agentes externos que vão causar infecção e nos defende porque vão destruindo, destrói as bactérias, destrói fungos, ataca até os parasitas, né? E ataca aí as células que sofrem infecção pelo vírus e vai destruindo. Então tinha esse nome aí do sistema imunológico, porque identificaram que ele produzia até uma proteína que vai lá e gruda nessas células ou nesses agentes infecciosos que ganham o nome de imunoglobulina. Mas conforme vai se estudando o sistema imunológico, né, vai perceber que, na verdade, ele faz mais que isso. Então, o sistema imunológico ele é um estabilizador do nosso organismo. Então, por exemplo, o sistema imunológico também ajuda na limpeza de células mortas. Nós temos o tempo todo formando novas células, elas vão morrendo. O sistema imunológico vai lá e limpa, ajuda essas células que já estão morrendo a terminar de morrer e serem eliminadas, degradadas e etc. Né? Então, porque senão as células ficariam às vezes paradas ali num canto, morto, né? Muito tempo, numa parte do pulmão, por exemplo. Então, voltando ao exemplo do Covid, a pessoa tem uma inflamação, morre várias células. Na recuperação da doença pulmonar, você precisa fazer a limpeza. O sistema imunológico também está ajudando a tirar essas células para poder voltar a entrar ar com facilidade. O sistema imunológico também ele vai identificar todas as células estranhas, aí no caso vai identificar as células cancerígenas. Então, nossas próprias células sofrem pequenas mutações do gene e que começam a produzir proteínas fora do normal, que vai criar essa célula desorganizada que chama câncer. Cresce sem parar e começa a se espalhar pelo corpo. O nosso sistema imunológico identifica essas células e bloqueia elas. E aí o que acontece então? Então, o nosso sistema imunológico é um sistema de vigilância constante para estabilizar o nosso corpo dos nossos próprios danos e dos danos que vêm de fora. Esse que é o sistema imunológico. Então, ele tem que ter um equilíbrio entre o ataque e não ataque. Se algumas células nossas... Bem, e o nosso sistema imunológico é formado principalmente por células que receberam o nome de leucócitos, glóbulos brancos. Quando a gente faz um hemograma, tem lá, né, glóbulos brancos. Vai de 4, 3,5 até 10, 11 mil. Aí a gente tem essas células, então, elas vão entrando no meio dos tecidos, elas saem do sangue, vão entrando no meio do tecido, no meio das células, e aí elas interagem e voltam pela linfa, né? E percorrem de novo o sangue. Quando a gente tem alguma reação aguda, importante, eles vão pela linfa e localizando uma coisa que é o gânglio, que a gente chama de íngua, né? Então, tem uma íngua aqui doendo, tem uma íngua lá na coxa doendo, vai ficando inchado, grande, isso aí é uma reação, porque ali está se proliferando várias células de defesa contra alguma coisa. Bem, então as ínguas aparecem quando a gente tem câncer, porque o sistema imunológico está aumentando, elas aparecem com infecção por bactéria, infecção por vírus, né? E elas vão aparecer também numa outra forma de doença, que são as doenças autoimunes. Então o sistema imunológico está sempre em vigilância. E está interagindo com o nosso corpo todo. As células entram nos tecidos e vão interagindo. Às vezes tem um desbalanço e essas células começam a interagir com algumas proteínas do restante do nosso corpo que a gente considera sadio. É quando gera as doenças alérgicas ou doenças autoimunes. Doenças autoimunes famosas são lúpus, artrite reumatoide, são alguns tipos de reumatismo, né? Tem também aquela de pele que fica branco, que é o vitiligo. Tem um tipo de diabetes que dá mais na infância, que é o diabetes tipo 1, é uma doença autoimune também. E tem algumas doenças neurológicas, né, que vai cometer nos nervos, paralisia do corpo, tal, que às vezes também são doenças autoimunes. Então, se o sistema imunológico, se algumas células desses glóbulos brancos começa muito ativo, uma atividade exacerbada, ela também vai nos fazer mal. Às vezes, o sistema imunológico precisa ficar bem lento e devagar, por exemplo, na gravidez. Se as células de defesa atacassem a placenta, porque a placenta é um ser estranho, ela tem parte da genética da mãe e parte da genética do pai. Tem um monte de proteína ali que é fora do padrão. Então, se os nossos glóbulos brancos não fossem um pouco atenuados,
durante a gravidez, a chance de aborto era grande, porque ia atacar a placenta e acabar causando um aborto precoce. Então, o sistema tem que ser graduado. A gente, então, precisa ter, não é um sistema, tem que fortalecer o sistema imunológico, ele está muito fraco. Não, eu tenho que deixar o sistema imunológico dentro do padrão sadio. Nem 8, nem 80. Né? É conseguir trazer ele para um equilíbrio saudável. E o que principalmente desequilibra o sistema imunológico? Principalmente, quais são os males que nós mesmos causamos para o nosso sistema imunológico? Bem, aí assim, existem alterações emocionais que podem interferir com o sistema imunológico, né? Mas não é assim, fiquei nervoso, briguei hoje com a esposa, briguei com o marido, tive um susto no emprego. Não, isso não. Mas a gente começa a ficar muito deprimido, angustiado, achando que a vida não vale a pena. Alguns começam até a ter ideias de suicídio. Então, o sistema imunológico responde a isso e a gente altera ele. Raiva constante, irritação constante, muita ansiedade. A gente vai liberando alguns hormônios, né? O mais famoso é o cortisol, mas tem outro também que é a adrenalina. Essa ansiedade constante, os hormônios interferem nos glóbulos brancos. Nosso corpo é um diálogo, né? Os glóbulos brancos, hormônios, sistema nervoso interagem. Então a gente vai produzindo alguns hormônios e isso interage com o nosso sistema imunológico também. Então o estresse constante, intenso, aumentando muito o cortisol, aumenta a chance da gente desbalancear no sistema de defesa. Então, essas situações podem levar ao aparecimento de algumas doenças, ou agravamento de algumas doenças que não eram para ter. Essas doenças autoimunes, elas podem se agravar, né? E doenças infecciosas, que poderia ser muito banal, ela se torna mais intensa. Então, as alterações emocionais são importantes. Outra alteração que a gente vai mexer no sistema imunológico é o estado alimentar. Os quadros bem graves, né? Que é clássico, então, um cara desnutrido, pode ser desnutrido do tipo extremamente magro, porque não consegue comer de nada, ou aquele desnutrido que até parece gordo, no fundo ele é até um pouco inchado, porque ele consegue comer carboidratos, né? Ele consegue comer pão, consegue comer arroz, consegue comer batata, mas não tem variedade de outros legumes, frutas e carnes, né? Também é uma desnutrição, chama de marasmo. Então, esses quadros alimentares também vão interferir. O corpo todo começa a funcionar mal e o sistema imunológico também começa a funcionar mal. Esses aí são dois quadros clássicos. Mas tem um quadro menos clássico, e que hoje em dia está sendo até mais comum, que é o excesso de atividade física, né? Então, atividade física tem um fator de saúde muito grande, mas tudo na natureza e no corpo físico, o excesso é o famoso 880, o excesso também faz mal. Então, uma fadiga de exercício constante, extenuante, também vai enfraquecer o sistema imunológico. O pessoal que tem herpes labial, né, que faz aquela vesícula no lábio, fica quente, depois estoura, fica uma pequena ferida, dura uma semana e fecha, né? Quem tem herpes labial deve perceber momentos de muito estresse, uma infecção como uma gripe, está tendo diarreia, né, está muito emocionado e estressado com o relacionamento afetivo ou no trabalho, de repente aparece. Isso é causado por um vírus que está latente, parado lá dentro do nosso corpo. A pessoa foi contaminada anos atrás. E aí, quando o sistema imunológico perde seu melhor grau de controle, o vírus prolifera, multiplica um pouco, afeta os nervos e forma vesícula, né? Então, quem tem herpes labial percebe isso de vez em quando. Eu te fiz uma pergunta agora de como a gente pode acabar atrapalhando, né, o sistema imunológico. E tem uma pergunta aqui que me fez pensar a respeito. Né? Tem bronquitasia, faço uso prolongado de antibiótico. Tem como controlar a imunologia, né, que é o sistema imunológico. E justamente quando a gente entra numa fase como essa da pandemia, que a gente tem a preocupação muito grande com um vírus específico. Aí a pessoa está controlando uma comorbidade como essa, uma doença crônica aqui como essa da bronquitasia, né? E faz um uso prolongado de um antibiótico. Tem como fazer um balanço assim, olha, eu estou tendo que tratar demais por conta desse problema aqui,
Tem como vir aqui com uma outra intervenção e fazer uma mediação? Como a pessoa tem que procurar um meio termo? Ó, eu não vou dizer especificamente sobre o bronquiectasia, né, que é da especialidade do pneumologista, não sei a que nível estão os tratamentos hoje em dia, mas de forma geral. Você vai usar antibiótico cronicamente para evitar o crescimento de bactérias, né? Uhum. Mas usar azitromicina para COVID, né, quando nós estamos lembrando do COVID, mas é por causa de efeitos da azitromicina no sistema imunológico. Não é no combate como antibiótico. A azitromicina a gente usa para sinusite bacteriana, para amidalite, também até para pneumonia e lesão de pele, como antibiótico. No caso do Covid, era uma ação que tem nas células de defesa, junto com o vírus, que acaba propiciando uma regulação da atividade dos glóbulos brancos. Agora, o antibiótico, de forma geral, usado de forma crônica, igual é o exemplo, ele é para ajudar a matar as bactérias. A bronquiectasia é uma situação de limpeza dos brônquios prejudicados. Então, nosso sistema de defesa tem o sistema de defesa imunológico específico dos glóbulos brancos, mas tem um sistema de limpeza também que não precisa dos glóbulos brancos. Os brônquios, por exemplo, tem que fazer isso, a boca também faz, o ouvido, né? A gente produz algumas secreções que ajudam a grudar pólen, sujeira, bactérias e joga para fora. Na bronquiectasia não consegue jogar aquela secreção que o corpo produz, vai acumulando, em vez de jogar a bactéria fora, vai ficando lá. Então, essa bactéria começa a crescer, se ela multiplicar muito, vai aparecer aí a bronquite infectada. Então, o antibiótico é para isso. Isso também é usado para pessoas que têm infecção crônica de urina, na bexiga, né? Também tem esse uso. Pessoas que já têm algumas lesões renais, como tem muita infecção renal, também às vezes acabam usando. Então, esse antibiótico é para poder evitar. A bactéria começou a crescer, o antibiótico já vai lá e estraga a vida dela, antes dela crescer muito. Qual que é o problema? Um exemplo desse. Né? Você vai selecionando as bactérias resistentes àquele antibiótico. De vez em quando tem que trocar de antibiótico. Não dá mais certo aquele. Qual que é o outro problema? Antibióticos, como eu falei até o exemplo da azitromicina, eles têm, como todas as substâncias, têm algumas ações variadas. E elas podem interagir, inclusive, com os glóbulos brancos, com o sistema imunológico. E o uso crônico pode não ser uma coisa muito boa. Bem, aí como é que a gente faz? Não dá, essa bronquiectasia já é uma lesão crônica. Outro exemplo, eu tive uma infecção na pele, né, que é erisipela nas pernas, ali mudou os vasos linfáticos, eu tenho um inchaço constante, inchaço pode dar outra erisipela em cima. Então, eu não consigo mais mexer nisso de uma forma muito boa. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta melhorar de uma outra forma o que está atrapalhando. Então, no caso do pulmão, as bronquiectasias dificultam jogar a secreção para fora. Eu vou beber mais água, eu vou fazer fisioterapia pulmonar para poder mobilizar as secreções do pulmão e fazer uma tosse mais eficiente para poder aprimorar. Nas pernas, eu estou muito inchado, eu vou pôr as pernas para cima, eu vou usar meia elástica para ajudar a circulação que ela já não consegue fazer mais sozinha. Então, eu colaboro com algumas coisas que o corpo não consegue mais fazer. E aí tem outras coisas que a gente pode fazer de forma geral para melhorar o equilíbrio imunológico, né? Não ficar nem para baixo nem para cima. Alguns estilos de vida que pode aprimorar aí de forma geral para todos os problemas nossos. Doutor, e as vitaminas? Os suplementos, que foi outro assunto que veio muito à tona durante essa pandemia, né? O uso das vitaminas, o uso de suplementos, algumas pessoas buscando um tratamento antes de ter o vírus, né? Buscando fazer um uso ali de vitaminas para ajudar ao corpo a responder melhor ao vírus. Outras buscando vitaminas depois de ter a Covid, justamente por conta de ter ali uma descompensação, de ter sequelas, etc., que talvez as vitaminas possam ajudar. Eu vi gente buscando de todas as formas, vi algumas dicas ali que eu não me aprofundei muito a respeito, por isso que eu estou perguntando. Porque vitamina não é uma brincadeira também, né? Você não pode sair por aí descompensando a vitamina que você tem no corpo, né? Sem dúvida. Então, Felipe, as células de defesa,
E além dessas defesas, essa defesa natural, inata, que o corpo tem, né, que eu falei que produz a secreção no pulmão, aí vai jogando a secreção para fora. Aqui no nariz também tem, na boca, tem um sistema de proteção nosso. E as células de defesa, elas funcionam a custa, e para elas funcionarem, elas precisam de algumas substâncias. Algum grupo delas a gente chamou de vitaminas, e outras são minerais. Então, por exemplo, o zinco não é uma vitamina, é um mineral, a vitamina D, a vitamina C, são as principais. Outro metal aí que é o selênio. Então, todos eles vão interagir com uma grande cadeia de reações químicas que ajuda as nossas células de defesa a fazer certas atitudes, produzir aí aquela proteína da imunoglobulina, ele vai lá e abraça a célula e destrói ela com algumas toxinas e tal. Então, as vitaminas e os minerais são importantes. Como que elas funcionam, né? Os minerais, de forma geral, eles são ativadores, que a gente fala das enzimas. A enzima faz uma reação. Quando você tem um metal, esse metal vai fazer com que essa reação seja mais rápida. Ele liga lá na proteína de um jeitinho que a proteína trabalha de forma mais rápida ainda. Esses são os ativadores, vai mais rápido. Então, se você tiver pouco metal, a reação química e o metabolismo é mais lento para aquele tipo de ação que eu quero. Aí eu coloco esse metal numa quantidade maior para dar uma reação mais intensa. Se eu aumentar demais a dose desse metal, eu chego numa fase tóxica. Por quê? Porque ele está melhorando uma proteína, mas ele começa a interagir com uma outra proteína, com uma outra reação química que não é interessante ele interagir. Então, nosso corpo é como uma grande rede, em que, imagine, cada nó da rede nós temos ali uma proteína diferente, e os metais e as vitaminas vão interagindo. Se eu fizer numa concentração adequada, elas funcionam num nível ótimo. Se eu aumentar demais a concentração, ela começa a agir em outras proteínas que não interessam e vai dar um efeito negativo indesejado. As vitaminas fazem mais algumas delas fazem mais uma outra ação. Elas vão ligar com uma proteína que vai fazer a síntese lá no nosso material genético, lá no nosso DNA. E a proteína liga, ela vai estimular a formação de algum material genético e vai bloquear outros. Então ele age diretamente lá no centro. Se eu tiver vitamina demais, ela vai começar a fazer em exagero isso também, e aí o nosso material genético vai ser manuseado, trabalhado de uma forma inadequada, né? Então, assim, nós temos alguns metais, algumas vitaminas que têm um intervalo de ação bem amplo. A gente pode tomar meio descontrolado e dificilmente vai dar efeito tóxico. Um exemplo deles é a vitamina C. A vitamina C, o corpo vai eliminando o excesso. Você come um monte, sai um monte, né? Então, dá um ajuste. Outra vitamina que foi usada, a vitamina A, alguns usaram. Vitamina A já não. Vitamina A em excesso é uma intoxicação grave. O tratamento não é muito fácil. Outro que tem sido usado bastante, é um campo de pesquisa aí interessantíssimo, né, porque eu sou endocrinologista, eu acho interessantíssimo, há uns 30 anos, que é a da vitamina D. Agora, a intoxicação da vitamina D é extremamente grave. Então, a intoxicação por vitamina D, ela vai começando, a pessoa começa a sentir câimbras, dores musculares, pode começar a ter desorientação, pode entrar em coma. Para você desintoxicar desse excesso de vitamina D não é nada fácil. Você vai internar, porque pode ter parada cardíaca, e vai se virando, não é das coisas mais fáceis, não. O cálcio vai lá em cima. Então, algumas coisas de intoxicação é mais grave e outras não. Então, a vitamina D, por exemplo, foi uma preocupação grande que eu tive, né, ainda me preocupo, que às vezes o pessoal faz aí manipulado e toma uma dosagem alta, dias após dias, e aquilo sobe, depois para cair de um bom tempo, né? Ela pode começar a ter sintomas desagradáveis. Aí só para completar o raciocínio em relação até aos tratamentos de uso com vitamina. Então, o nosso conhecimento sobre essa área, como tudo na medicina, ele vai aumentando, e até algumas coisas que a gente não tem resposta, não é só sobre Covid, sobre tudo na medicina tem coisas que a gente não tem resposta. Então, o que acontece é assim, ó, você vai aumentando a dosagem de uma substância, e o efeito dela vai se espalhando por mais proteínas, por mais metabolismo. Então, no caso da vitamina D, eu vou dar um exemplo. Então, é assim,
Quanto eu tenho que ter vitamina D para poder proteger os meus ossos? Porque é importantíssimo para a saúde óssea e muscular. Então, talvez seja a concentração de 20 nanogramas por ml. Tá. Aí depois o pessoal pegou e fez algumas outras pesquisas e chegaram a uma conclusão assim, não, olha, para o tratamento ósseo e muscular é melhor ainda acima de 30. Ok, então, eu garanto mais acima de 30. Para algumas pessoas 20 está bom, mas para outras tem que ser 30. E na ação para ativar os meus glóbulos brancos contra as infecções, deixar ele mais ativo, sem causar efeito tóxico. Então, alguns trabalhos sugeriram 40. Então você vê, é 20, é 30 ou é 40? Por que eu estou aumentando a concentração? Porque eu estou aumentando o número de proteínas, de enzimas e de genes lá do DNA que a vitamina D vai estar atuando. Na hora que eu aumento a concentração, ela atua mais em um número maior, né? Então é uma área de pesquisa um pouco aberta, mas é por isso que o pessoal foi tentando aumentar a dosagem. Não, vai dar mais certo, vai dar mais certo. O problema é que a gente aumentando sem controle, a gente vai chegando perto da concentração tóxica. Então, eu mesmo tenho minha preocupação com meus pacientes, às vezes algumas dosagens de vitamina D, eu falo, ó, você está tomando esse tanto? Vamos fazer um exame periodicamente, para conferir para onde está indo isso. Exame, Tem paciente que toma uma dosagem e não sobe muito, tem paciente que toma um mês e meio, quando você vê, já está em dose tóxica, né? Então, tem que manusear com cautela. E aí a Mariana fez uma pergunta aqui que eu eu também estava pensando em tocar nesse assunto, porque tem muita gente que redescobriu ou descobriu a vitamina D agora, mas as mães já estão vindo falar da vitamina D há um bom tempo, porque na pediatria esse é um assunto que está sendo cada vez mais recorrente, né? É claro que tem mãe que está ouvindo pela primeira vez, né? O pediatra falar, olha, vamos entrar com uma vitamina D aqui para o teu recém-nascido. E ela perguntou a tua opinião, né, como endócrino. O que o senhor acha da vitamina D ali para o recém-nascido, para o bebê? Então, Felipe, ó, a vitamina D ela é fundamental na formação, no desenvolvimento da criança e depois no trabalho na força muscular e óssea. Tem essas outras aí na defesa de infecção, tem sobre desenvolvimento de obesidade, aí tem um monte de área aí não muito claro. Mas então, a criança está se desenvolvendo rapidamente, ela precisa ter uma quantidade de vitamina D para poder ter ossos sadios, né? Se você tiver uma baixa concentração de vitamina D, os ossos ficam como que amolecidos, ele vai envergando, né? É a doença por falta de vitamina D. Com a vitamina D, qualquer pessoa produz, mesmo recém-nascido, quando o sol com raio ultravioleta bate na nossa pele. O raio ultravioleta é mais próximo do meio-dia, quando o sol está pino. Então, vamos dizer assim, entre 10 e 3 da tarde é o melhor horário para ter mais raio ultravioleta. É o mesmo raio ultravioleta que produz mancha na pele, que pode dar câncer, melanoma. É o mesmo raio ultravioleta, como tudo, do 8 ao 80, tem uma faixa ideal. Tanto que é por isso que existe uma orientação. A orientação era para crianças tomarem banho de sol, né? Uhum. Então, por que criança tinha que tomar banho de sol na clássica orientação da pediatria, pelo menos na década de 70? Para produzir vitamina D. E esse banho de sol era de preferência todo dia. O que tem hoje em dia? A gente não vai para o sol. Vivemos em Ribeirão Preto, uma cidade ensolarada pra caramba, mas não tomamos sol. Estamos no quadradinho aqui, ar-condicionado, lâmpada acesa durante o dia, né? Então a criança, infelizmente, está sofrendo disso também. Como ela não está tomando sol, você tem que dar vitamina D. O que seria melhor? Voltar a tomar banho de sol. Deixar a criancinha lá 10, 15 minutos, até a pele dela começar a suar. Tomar um sol protege a cabeça. Era uma orientação clássica. Aí o corpo vai ajustando a concentração de vitamina D por conta. Quando está pela boca, o corpo perde essa capacidade de controle e aí a gente tem que ir monitorando se não estamos dando vitamina D demais ou estamos dando vitamina D pouco, né?
Então, eu acho ótimo o pediatra receitar vitamina D. Eu vou dizer, quando eu fiz faculdade, isso é a década de 80, era um absurdo em Ribeirão Preto a gente receitar para tomar vitamina D, a gente falava para tomar sol e não tinha problema, mas o hábito está mudando e é um quebra-galho, né? Podia tomar sol, que também resolvia. Mas, ó, Lembrando tem que com tomar todo moderação. dia, né? Tem que Sim, tomar sol todo dia, tá? Tem paciente que fala assim, eu fui na praia essa semana, tá? Mas ele vai uma vez por ano. exato. E, baseado assim em algumas respostas que o senhor deu, eu até estava pensando no seguinte, né? O nosso modo de vida, como o senhor acabou de dizer, né? A gente tirou as crianças do sol, elas estão precisando tomar vitamina D oral, né? Mas esse nosso modo de vida, de tela, celular, computador, televisão, trabalhando fechado, trabalhando de uma maneira sem praticar um exercício, sem fazer um esforço físico, tal. Esse nosso modo de vida também está degradando ali o nosso sistema de defesa? Sem dúvida, né, Felipe? Ó, algumas pesquisas americanas indicam que a expectativa de vida dos americanos está diminuindo. Né? Existem outros trabalhos que põem em dúvida se a capacidade intelectual esteja crescendo como vinha no século XX, ou se está começando a estagnar, mas a expectativa de vida dos americanos já está diminuindo. Chegou num nível ótimo e está caindo. Aí a lista de coisas, é claro, na lista, lá no topo, entre elas, está obesidade, sedentarismo e alguns hábitos viciosos, né? Entre eles o cigarro, por exemplo. Aí vem o outro, que é sobre a vida estressante, se o estresse causa. Tem longas pesquisas sobre isso. Eu até falei que o estresse crônico aumenta cortisol e piora o sistema imunológico, né? Então, assim, quando você falou das comorbidades relacionadas ao Covid e essa preocupação, o que tem, qual que é a linha que junta todas elas, né? É o que a gente chama de estado inflamatório. Então, as pesquisas aí nos últimos 30 anos foi criando uma outra visão sobre o que se chamava inflamação. No começo, inflamação era aquilo que deixa a pele vermelha, quente, né? Aquilo é inflamação. E a gente pensava sempre em inflamação quando tinha um corte muito grande que inflama até cicatrizar, né? Ou quando tinha uma infecção. Só que as pesquisas foram mostrando que aquela reação do sistema imunológico naquele momento que a gente chama de inflamação, ele está constantemente, como o corpo faz essa limpeza do corpo, né? O sistema imunológico faz a limpeza do corpo, o corpo sempre precisa ser limpo, então o sistema imunológico está sempre em um certo nível de inflamação. Quando essa inflamação passa de um certo nível, começa a causar lesões aí em vários tecidos do corpo, inclusive nos vasos, as células que envolvem o vaso, que é o endotélio, vão ficando inflamadas. Esse endotélio inflamado, ele sofre mais efeito do colesterol, do triglicérides, da pressão arterial, ele faz mais placas, né, que são os ateromas, prejudica a irrigação celular, essa inflamação prejudica o funcionamento dos neurônios e vai causando um efeito tóxico ao longo, porque é uma inflamação lenta, mas é acima do que deve, ao longo dos anos, né? Então, hoje em dia, o que a gente chama de estado inflamatório do corpo, ele é uma ligação, ele liga o raciocínio médico nosso para explicar os problemas da hipertensão, os problemas de demências, como Alzheimer, os problemas do diabetes e as complicações que o diabetes dá, né? As lesões na retina dos olhos, as lesões do rim que levam a ter que fazer hemodiálise, e um órgão que produz inflamação quando ele está muito estufado é o tecido gorduroso e o fígado. Então, o fígado cheio de gordura e o nosso tecido gorduroso cheio de gordura, isso causa um estímulo que vai aumentar a inflamação corporal. Então, a gente vai engordando, fica mais inflamado. O fígado engordando vai ficando inflamado também. Não pode esquecer que o fígado é fundamental na limpeza das toxinas do corpo, né? É um dos órgãos mais importantes junto com o rim aí. Então, essa inflamação que a gente vai tendo no nosso corpo
vai causando essas doenças crônicas que vai desencadear uma doença aguda, né? Então, o infarto, o AVC, o derrame cerebral, a hemorragia dos olhos, são doenças agudas. A evolução para perda cognitiva, demências, seja Alzheimer ou não, essa é a inflamação crônica. Aí, como que a gente aumenta a inflamação? E essa inflamação, quem está agindo? Está agindo as células de defesa, sistema imunológico, junto com os hormônios, cortisol, hormônio de crescimento, adrenalina, porque todos eles, um vai estimulando o outro, tá? Aí, como é que a gente causa o aumento da inflamação? Então, sedentarismo aumenta a inflamação. Não estou fazendo atividade nenhuma, porque quando o músculo se movimenta, ele elimina um pouco desse estado inflamatório. Exercício em excesso também dá inflamação. Obesidade dá inflamação. E se eu engordo mais na barriga do que no quadril, e os homens engordam na barriga, né? Vamos ficar tudo barrigudo. Essa gordura da barriga tem gordura no fígado, é mais inflamação ainda. Então, esses efeitos aí que vão piorar a inflamação. Peraí que nós tivemos um probleminha com a conexão. Tá me ouvindo bem? Onde você ouviu? Parei aí. Falamos das inflamações, né? O quanto elas passam a faca na nossa saúde. Isso, daí eu cheguei a falar que na obesidade o fígado gorduroso inflama. Sim, sim. Falta de atividade física piora a inflamação, porque a atividade física desinflama. E a atividade física em excesso inflama mais um pouco. Aí a gente tem outras coisas no nosso estilo de vida que vai aumentar a nossa inflamação. Pouco tempo de sono. O descanso ajuda a diminuir o estado inflamatório. E aí o que a gente faz aí? Como tem lâmpada e tem internet para ficar vendo coisa no celular, a gente dorme tarde e continua tendo que acordar cedo. Dormir pouco também é uma privação que também causa aumento da inflamação geral, inflamação metabólica, vamos dizer assim, que o corpo tem, né? Então, dormir pouco, fazer pouca atividade física, comer em grande quantidade, a gente vai causando um estado inflamatório aumentado. Outra coisa que ajuda na inflamação, estilo alimentar. Alimentos muito gordurosos, muita fritura, ajuda na inflamação do corpo. Aí é uma cooperação com as bactérias que a gente tem no intestino, né? O número de bactérias que a gente tem no nosso corpo talvez seja maior do que o número de células. Então, toda a comida nossa, antes de entrar os nutrientes do corpo, as bactérias fazem uma pequena reação ali. E os alimentos muito gordurosos aumentam a liberação de uma substância das bactérias e isso aí aumenta a inflamação do corpo, porque essas substâncias interagem com os glóbulos brancos e desencadeiam a inflamação. Então, muita gordura, mesmo que eu seja magro, muita gordura vai aumentar meu estado inflamatório. Talvez por isso, né, que o pessoal faz algumas dietas aí, até para emagrecer, e nem que nem emagreça muito, ela sente um bem-estar em poucos dias. O pessoal até fala assim, vou me desintoxicar, né? Tem uma interação com isso aí também. Perfeito. Então, assim, agora para a gente dar mais um passo para poder falar dos legados que a pandemia podem deixar de positivo para a gente. A gente conversou bastante aqui sobre doença crônica, sobre como adquirir algumas doenças, né, sobre hábitos, sobre defesa do corpo, principalmente defesa do nosso organismo. Ou seja, então, um próximo passo que precisa ficar claro. O coronavírus é um vírus perigosíssimo, ele está fazendo uma devassa, sem dúvida, no mundo todo, mas por medo do coronavírus, as pessoas não podem deixar de cuidar do restante da sua saúde, né, doutor? Aí vem aquela pergunta, quando é a hora certa de procurar um médico? Qual é a porta certa, qual é a porta de entrada mais correta de ter um trabalho preventivo de saúde? Ô Felipe, em relação à prevenção de saúde,
para prevenção de doença, né, e a promoção de saúde, isso aí acontece desde quando a gente nasce, na orientação que a gente recebe dos nossos familiares, dos pais, né? O pediatra seria a porta de entrada aí numa atividade que chama puericultura, seria a porta de entrada para nós, né? Aí você passou da fase de infância, você vai procurar já como adulto para poder fazer uma orientação. Aí então você pode procurar quer conversar com o médico, pode procurar um clínico geral, ou você pode olhar já para as comorbidades que tem a sua família, que é uma herança genética, e procurar especificamente alguém da área. Então, se a família tem muito problema de hipertensão, doença cardíaca, infarto, pode procurar um cardiologista. Tem hipertensão, diabetes, colesterol, triglicéridos altos, né? Você pode procurar um endocrinologista. Tem problemas de câncer, aí depende do tipo de câncer, um pouquinho mais complicado dar uma olhada. Mas a gente teria, de forma geral, não só como médico, né, mas uma atividade de um estilo de vida saudável. Aí vai entrar também orientações com nutricionista, atividade física com educador físico, com fisioterapeuta. De forma geral, vamos procurar um médico para conversar uma primeira vez, eu acho que é isso aí. Já estou na minha vida adulta, o que eu sinto, eu já tenho algum mal-estar, porque mal-estar, incômodo, a gente pode ter com 20 anos, não é só depois dos 80. Então, às vezes, esse tipo de mal-estar que eu estou tendo já é um sinal de alerta para eu poder procurar a especialidade. Se eu não sinto nenhum mal-estar com certeza, então eu vejo quais são as doenças que a família tem e procuro um especialista da área. Mas tudo deveria começar com o pediatra na puericultura. Agora, o que eu acho que vale a pena a gente fazer, olhando até a experiência aí de 1 ano e meio de pandemia? Eu acredito que algumas pessoas têm pensado com isso, né? Então, a interação interpessoal é importantíssima para a saúde de qualquer ser humano. O estado emocional, o equilíbrio mental é fundamental. E para isso a gente precisa interagir. A gente tem que conversar com as pessoas. Esse estresse cria uma ansiedade crônica que o cara não sabe de onde vem. Isso acontece com as crianças também. Então, o que já vinha acontecendo com as crianças, por causa dessa vida digital, eu acho que agora alguns pais perceberam, porque além da vida digital eles deixaram de frequentar as escolas. Então, não é possível mesmo, nenhum de nós, nem as crianças, viver sem interação humana. O idoso, afastado no asilo, sem contato, é muito triste. E as crianças que já estão começando precocemente esse isolamento online, o sistema online não compensa, não substitui a interação interpessoal. Adolescentes sofreram muito aí durante a pandemia, né? Então, esse é um ponto importante. Tem que fazer atividade de interação. Atividades físicas dão uma melhora geral, inclusive psicológica. Temos que gastar tempo fazendo atividade física. Algumas pessoas perderam muito da sua sensação de bem-estar, começaram a ter muita dor muscular, porque simplesmente ficaram parados. Alguns idosos, inclusive, eu ficava até extremamente preocupado de ver, porque o idoso sofre mais rapidamente ainda a perda muscular com sedentarismo. E eles não faziam atividade nenhuma, porque tinham que ficar em casa e ficavam trancados realmente durante meses. Então a gente precisa fazer essa atividade física. Eu acho que alguns perceberam o quanto isso é importante e tem que ser feito regularmente. Eu vou destacar de começo esses 2 pontos aí, mas vou deixar você falar um pouco agora. Não, primeiro, você falou do histórico familiar. Eu quero entrar naquela parte da questão do que envolve o psicológico, porque já é a 3ª live em que essa questão é destaque. Mas, primeiramente, vamos falar do histórico familiar. Estou perdido, última vez que fui no médico foi por uma questão que apareceu, tal, agora não sei como é que está a minha saúde, mas o meu pai frequenta um médico X para tal problema, o meu avô faz tratamento frequente com o médico Y, paranã, taranã. Na dúvida, se eu não tenho uma orientação ou não entendo muito bem o que pode estar acontecendo comigo ou com a minha família, vale a pena marcar uma consulta ali com o médico que já trata há algum tempo do meu pai, do meu avô, do meu tio, para saber se eu tenho uma tendência, se eu estou no caminho para chegar àquilo, se eu posso prevenir antes? Eu acho que vale a pena. Se
se essa doença que o pai está tratando é uma doença crônica, né, que vai durar durante anos e provavelmente tem uma relação genética. Bem, se tiver o pai, tiver o avô, com certeza tem uma herança genética. Então, acho que vale a pena, sim, já fazer uma consulta para poder ter uma ideia. Esse médico, se ele não vai fazer o tratamento preventivo, mas ele vai saber quais são as atividades, qual é a área de ação de atividades preventivas e encaminhar, se for o caso, para um outro especialista para fazer o trabalho adequado. Mas você já sai sabendo, né? Você já tem um caminho para você percorrer. Então, acho que esse médico vai poder ajudar bastante. Perfeito. E aí, como eu estava falando, a questão do psicológico, né? Eu fiz uma live sobre economia, essa questão entrou em pauta. Fiz uma live sobre psicopedagogia, essa questão entrou em pauta. E agora nós estamos falando aqui sobre saúde, né? Sobre defesa do organismo, estamos falando sobre pandemia. E mais uma vez essa pauta é muito importante, que é a questão da saúde mental, né? Porque, doutor, eu frequentei 2 vezes um profissional da psicologia. Não sou um grande conhecedor. Mas nas conversas que eu tenho, dá para ver que é uma questão que ela se manifesta muitas vezes, ela é física, né? A pessoa não está entendendo uma certa dor física que ela tem, perdendo peso, não consegue desenvolver corretamente a função dela no trabalho ou nos estudos, enfim. Mas existe aquele tabu, né? Quando a doença é psicológica ou psiquiátrica. E muito mais tabu quando precisa entrar um fármaco no meio, né? Quando precisa entrar um remédio, né? Às vezes é aquele ansiolítico que o próprio nutrólogo te recomenda. Até meu pneumologista uma vez falou, num período de muito estresse, falou assim, olha, acho que além do seu tratamento pulmonar, um ansiolítico te ajuda, etc. Enfim. Mas tem outros remédios, tem outros níveis, outros graus de ansiolíticos. Mas as pessoas, principalmente no momento de alto estresse como nós estamos vivendo, e nós devemos levar ele por bons anos e ter sequelas quanto a isso, precisam encarar isso como uma doença, precisam encarar com maior naturalidade, ter que tratar isso. Ô Felipe, eu acho que o nosso estado emocional a gente tem que levar com muita seriedade. Ela vai interferir em tudo que a gente faz na vida, vai interferir no nosso estado físico, vai interferir na nossa capacidade de desempenho no trabalho, nas nossas relações afetivas, que é fundamental, né? Para a gente poder se sentir feliz. Então, uma coisa que às vezes tem um preconceito em relação à alteração emocional, como se isso fosse uma coisa feia, né? Então o cara fala assim, ó, eu tenho diabetes, ou eu tenho pressão alta, parece que é uma coisa tranquila. O cara pegar e falar, eu tenho depressão, nossa, parece que você foi inferiorizado, você se tornou uma pessoa com um grau abaixo dos outros, né? Mas na verdade nós somos um ser completo e tudo está interagindo com o outro. A gente tem que levar a sério a parte emocional. Só quero destacar o seguinte: como surge uma doença emocional? Ela pode ter uma origem até genética, hereditária, e aí a gente vai ter várias pessoas da família com o mesmo quadro. Então, alguns tipos de depressão grave são depressões maiores, esquizofrenias, elas muitas vezes é de origem genética muito forte, os tratamentos acabam tendo que ser muito medicamentoso. A gente tem outras predisposições, como se fosse assim, questão de temperamento, de caráter. É uma facilidade para a gente entrar em estados de angústia, que seriam algumas depressões mais leves, por exemplo, que pode acontecer em momentos mais difíceis. E esses momentos mais difíceis que acontecem na nossa vida, se a gente não reconhecer que está tendo essa dificuldade emocional de enfrentar e buscar uma ajuda, a gente vai só piorando, né? E conforme a gente vai piorando o estado emocional, a gente vai sentindo coisas físicas. Então, o pessoal sente dor no peito, queimação, enjoo, vômito, dor de cabeça, diarreia, fraqueza, formigamento, tontura, insônia. E às vezes está procurando tudo isso aí só nas doenças físicas, né? E não tem. Algumas situações que a gente vai ter de doenças mentais, elas têm uma origem física. Então precisa ser visto também com cuidado. Então,
se você tiver uma doença que lhe causa uma dor crônica, aí, reumatismo tem vários desses tipos, né? Uma doença neurológica incapacitante, que pode durar muito tempo, por exemplo, Parkinson, a pessoa pode desenvolvendo um estado depressivo, um estado de tristeza secundário a essa doença. Ela precisa também reconhecer isso para poder tratar. E a gente tem um outro quadro emocional ainda, que é pelo estilo de vida que a gente leva. E que aí a gente cai nessas regras da vida moderna, que é, como a gente estava comentando, em relação ao isolamento social, a falta de atividades físicas, a privação do sono, a gente vai ficando irritado, com perda de concentração. Irritado com perda de concentração prejudica o desempenho nosso no dia a dia, prejudica o nosso relacionamento afetivo, porque estão ficando irritados. Aí começa a evoluir com uma sensação de incapacidade. Ah, eu não vou dar conta, eu não sou mais o mesmo, eu não consigo fazer. E quando a gente começa a pensar em incapacidade, a gente está abrindo a porta para um quadro depressivo. E às vezes a pessoa está procurando um remédio para poder melhorar. Não, vou tomar um ansiolítico, vou tomar um antidepressivo. Mas muitas vezes vai ter que melhorar todo o contexto da sua situação de vida, né? Como são essas que eu falei. Vai ter que ter o tempo de atividade física, vai ter que ter o tempo para dormir. Então, essas tanto o estado emocional vai criar em mim alguns sintomas físicos,